Talvez você ache que desenhar é muito difícil, que é muito complicado, tem muita coisa pra fazer, você não tem o dom, você não nasceu pra isso, você realmente não consegue fazer isso. Se você tem essa dificuldade, eu fiz esse vídeo pensando em exatamente você. Como assim? Eu vou te explicar em 3 passos como fazer absolutamente qualquer desenho. Eu vou te explicar como esses 3 passos são os passos fundamentais que qualquer desenhista profissional usa. E vou te explicar de uma forma bem simples como você vai poder aplicar em seus desenhos também, tá? Então assiste o vídeo até o final que eu passei várias dicas que se eu tivesse aprendido isso quando eu tava começando a desenhar, eu ia ter tido uma trajetória muito mais fácil e ia ter evoluído muito mais rápido, tá? Então assiste o vídeo até o final que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E aí galera, começando mais um vídeo do canal que tá falando Wes, e nesse vídeo eu vou explicar os 3 passos mais importantes, os mais essenciais, os mais fundamentais para fazer qualquer desenho, tá? Então esse vídeo realmente vai ser muito legal, eu tenho certeza que tu vai aprender bastante nesse vídeo, tá? Tô fazendo esse desenho do Yuno aqui, tá? Que é um desenho bem complicado até, muito mais na pintura do que no esboço, do que o desenho em si. Mas ele vai ser um desenho muito legal para você aprender. Primeira coisa que a gente tem que fazer sempre que estiver fazendo algum desenho, sempre que estiver começando realmente algum desenho, o que a gente tem que fazer? Começar com analisar a referência. Esse é o primeiro passo fundamental para você fazer um desenho, tá? É muito importante você entender isso. Por quê? A referência, ela vai você analisar a referência, vai te mostrar muitas coisas. Eu vou botar minha referência na tela para você entender por que é tão importante você analisar ela. Primeiro passo. Olha como essa referência do Yuno, olha as cores que vão ser usadas. Então, quando você faz um desenho, se você já não tem uma noção da pintura que tu vai fazer, quais são as cores que tu vai usar, se tu tem essas cores, se tu tem esses tons, fica muito estranho, fica muito ruim de você fazer uma pintura, porque você não sabe, você vai ter que tudo descobrir na hora, você não tem nada planejado. Então quando escolher uma referência, olhe como é a pintura. Por que é importante ver a pintura? Porque a pintura afeta muito mesmo no contexto do desenho, na construção do desenho. Essa pintura aqui do Yuno, ele tá com foco o quê? Na mão dele e no Grimório, tá? Os dois são os maiores focos desse desenho. Então, tanto que tu vê que as cores mais fortes, o verde mais forte desse desenho é no Grimório e na mão dele. Esses são os pontos de destaque desse desenho aqui. Então, quando eu for fazer o meu desenho, eu sei que o ponto principal, o ponto que eu mais tenho que prestar atenção é em como vai ficar o Grimório e como vai ficar a mão dele, porque esses são os pontos mais importantes no desenho. Tanto que se tu parar para ver nesse desenho específico, o rosto dele já é mais secundário, o rosto dele não é tão, não chama tanta atenção, o rosto dele não é um foco tão grande. Então eu preciso prestar mais atenção em como eu vou fazer a mão dele, como eu vou fazer o Grimório, do que no rosto, nesse desenho especificamente, tá? Então, analisar a referência é muito importante para você entender como que funciona o desenho. Então, eu analisando essa referência, eu sei que os pontos principais é o Grimório e a mão. Eu sei que a pintura é em volta de tudo isso, então eu sei que os tons que eu vou ter que usar, os tons mais chamativos vão ser nessas duas partes. Eu sei que tem, deixa eu ver outras coisas. Eu sei que ele tá totalmente diferente, eu consegui já ver isso. E tem uma coisa que é o quê? Outra coisa muito importante para analisar nesse desenho específico aqui. Isso aqui, ele tem uma coisa que é perspectiva. Ele é chamado de perspectiva nos desenhos, que é o quê? Olha como a mão dele tá bem maior do que o rosto dele. E tu percebe que isso é meio lógico, isso tá errado. Na anatomia humana, a mão é menor do que um rosto, né? Não tem nenhuma mão que vai ser maior que o rosto de uma pessoa. Mas então por que que nesse desenho aconteceu isso e por que que isso demonstra? Simples, porque a mão, ela tá mais próxima à câmera do personagem. Na nossa visão, a mão dela tá à frente. Ele tá com esse aspecto de estar à frente do rosto, né? A mão tá esticada e o rosto tá lá para trás. Logo, quanto mais perto do que a gente tá vendo, maior vai ser aquele elemento. Então, quanto mais distante estiver no desenho, menor vai ser o elemento. Então, a mão, ela realmente vai ser bem grande porque ela tá bem perto. Então, novamente, por isso eu tenho que entender que ela vai ser o meu capricho principal. Ela vai ser o meu foco principal desse desenho.
porque ela é o ponto de mais destaque, ela e o Grimório, tá? Então, tanto que tu for ver, a mão tá quase o tamanho do Grimório, eles estão bem semelhantes, eles não estão tão discrepantes um do outro. E, novamente, uma mão é bem menor que o Grimório. Mas isso é analisar a referência, você entender a cor, o que tá acontecendo, qual é a sensação. Tu consegue também analisar a emoção do personagem. O Yuna, ele tá simples, ele tá sem emoção nesse desenho, ele tá realmente só com uma cara de série, então não preciso me preocupar com o rosto dele. Então tu vê que esse desenho, o rosto é bem simples, não preciso me preocupar tanto em fazer um rosto bem feito, tá? Não que eu não vá fazer o rosto bem feito, mas entende que não é o que eu preciso ter mais foco, não é o que eu preciso me preocupar mais. Então, analisar a referência é o primeiro passo para fazer um bom desenho, tá? Agora, o segundo passo, qual é o segundo passo? O esboço. Um esboço bem feito, bem planejado, é 80% do desenho. Por quê? Se você não sabe fazer esboço, se você não sabe qual é a função do esboço, para que serve o esboço? O esboço, ele é um chute inicial. Ele é uma forma de tu mais ou menos testar, mais ou menos de tu especular, pode dizer, ou tu tentar realmente achar mais ou menos como vai ser cada elemento no desenho. Então, quando você estiver fazendo um esboço, tem várias formas de esboço, tá? Tem realmente muitas formas de esboço. Tem o grid, tem o esboço que a pessoa usa formas geométricas, tem palitinho. O que eu gosto de usar? Eu uso esboço em duas partes. Eu uso esboço em formas geométricas e em palitinho. Eu começo fazendo o personagem em palitinho, realmente só para mostrar onde fica cada membro, onde vai ficar cada posição de coisa, tá? Então os palitinhos, eles são exatamente só para eu demonstrar qual vai ser a posição de cada coisa. Então quando eu faço os palitinhos nos dedos, eu faço palitinho no tronco, eu faço palitinho nos braços, tudo isso é para eu demonstrar qual vai ser a direção de cada elemento do desenho. Depois que eu aplico isso, eu aplico uma coisa chamada formas geométricas, que aí eu pego aquela parte do desenho, eu pego qual é a forma daquele desenho mais simples possível, assim, no sentido de qual é a forma geométrica que mais se aproxima de o resultado final do desenho, e eu aplico ali na parte onde vai ficar. Para que isso? É para quando eu aplicar essa forma geométrica, eu vou estar definindo o tamanho do desenho, o tamanho mais ou menos de cada elemento. Quando eu faço o palitinho, é mostrar para onde cada elemento vai estar apontando, qual é a direção de cada elemento. E a forma geométrica é para eu mostrar qual o tamanho mais ou menos. Vai estar 100% das vezes certo? Vai ser exatamente definitivo? Claro que não. Sempre que eu estou desenhando, eu arrumo alguma coisa. Eu faço um pouco maior que o meu esboço, eu faço um pouco menor que o meu esboço, eu mudo o tamanho dos elementos. Isso é normal, mas como eu falei, o esboço ainda é um chute inicial. Não se prenda 100% do seu esboço. Seu esboço é para você testar, para você ver, para ver o que para tu ter uma noção, porque se tu não fizer esboço, se tu for construir o personagem assim, só com uma folha em branco, vai ficar muito ruim, vai ficar muito mais difícil você fazer o personagem bem, porque você não tem nenhuma base, você não tem nenhuma noção, você tá simplesmente pegando e construindo o personagem do zero, assim, vindo na sua cabeça, vai ser muito mais difícil. Então, sempre que você for começar um desenho, primeiro passo, analisar a sua referência. Ver qual a emoção do personagem, qual o contexto dele, o que é prioridade no desenho, quais são os pontos de destaque, quais são as coisas que estão em segundo plano, assim, que tu não precisa se preocupar tanto, não precisa caprichar tanto. Quais são os pontos disso, como vai ser a coloração, se tu tem os lápis de cor, se tu sabe fazer mais ou menos efeitos, tem uma ideia de como tu vai fazer cada elemento. Sempre analise isso, tá? Num desenho. Se tu não analisar isso no desenho e escolher uma referência, tu vai ter bem mais complicações na hora de fazer o desenho, se tu não tiver uma noção do que tu for fazer. Segundo passo, essencial, esboço. Sempre faça seu esboço, em qualquer desenho. Pode ser personagem, pode ser animais, pode ser paisagens, pode ser exatamente paisagens. Se você estiver fazendo algum desenho de paisagem, faça esboço de formas geométricas. Vê uma montanha, tu faz um quadrado, vê alguma árvore, tu tenta fazer as folhas num triângulo, ou o tronco ali num quadrado também. Tenta fazer sempre em formas geométricas mais próximas do elemento final daquele desenho. Isso vai fazer com que você já tenha uma noção do tamanho do desenho, você já tem uma noção de onde vai ficar cada parte do desenho.
Eu aconselho você, como eu falei, fazer essas duas partes. Quando for construir pessoas, comece por palitinhos. Depois que tu aplicar os palitinhos, tu vem e tu começa a aplicar as formas geométricas. Porque aí os palitinhos vão mostrar onde vai ser a direção, a posição de cada elemento do desenho, e as formas geométricas vão ser o tamanho de cada elemento. Se não for pessoas, tu pode já ir direto para forma geométrica. Se tiver pessoas, seres humanos ou animais, algo que tiver pessoas, que tiver membros, coisas assim, eu aconselho a fazer o palitinho e depois as formas geométricas por cima do desenho, tá? Para mim, esse é o método mais fácil de tu fazer o esboço. Então, sempre faça esses dois passos do desenho, tá? Vá analisando realmente. Se você tá começando, pense realmente, se dedique, se esforce, pense, planeje como você vai fazer esses dois passos da forma mais eficiente possível, para você realmente ir melhor nesses dois passos, para você não pegando mais prática com o tempo evoluindo, tá? Então, esses são os dois passos essenciais para construir qualquer desenho. Antes de eu falar o terceiro passo, gostaria de pedir que, se você tá gostando, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal, compartilhar para um amigo, tá? Comenta aí embaixo se você tem alguma dúvida, se você tem alguma coisa que eu queria trazer no canal aqui, alguma coisa que... Comenta aí embaixo qual é o seu esboço preferido, se você não sabe fazer. Comenta aí embaixo, tá? Eu sempre tô respondendo, tô sempre interagindo com a galera. Outra coisa também é me segue no Instagram, tá? Link na descrição, todos os vídeos, sempre me segue no Instagram, que lá eu pergunto com vocês, eu interajo, eu posto sempre prévia dos desenhos aqui. Já postei prévia do Yuno lá no Instagram, então me segue lá pra você estar sempre acompanhando o canal, tá sempre podendo interagir lá comigo. E se você tiver uma dúvida, melhor ainda, pergunta lá mesmo, me manda uma foto, eu vejo como é que tá o desenho. Então realmente... me segue no Instagram aí embaixo, tá? Realmente acho que é bem legal para você fazer isso. Então vamos voltar para o vídeo agora. Qual é o terceiro passo do desenho? É realmente tu construir o desenho, tá? Então, analisou tua referência, já sabe exatamente o que tem que fazer, construir teu esboço. Tá bem certinho teu esboço, tá perfeitinho. Ótimo. Agora tu vai começar a construir teu desenho. Quando tu constrói teu desenho, tu vem por cima do teu esboço e tu vai aplicando os traços do personagem. Algumas dicas nessa parte. Quando tu estiver fazendo esboço, não faça com lápis muito forte, porque se tu fazer com lápis muito forte, vai ficar muito marcado na folha e quando tu vem aplicando os traços do personagem, vai se confundir, vai ficar meio estranho, não vai ficar muito legal, vai te atrapalhar em algumas partes disso. Então, quando estiver construindo o esboço, já não faça muito forte para não te atrapalhar na hora de tu construir o desenho em si, né? Construir o personagem em si. Outra dica. Nunca termine o desenho 100% na mesma hora que tu for fazer. Como assim? Quando tu terminar o desenho, não comece a passar a caneta, comece a pintar, comece a colorir. Nada disso. Terminou o desenho? Tá, terminei o desenho. Agora tu vai pegar e fazer o quê? Tu vai descansar realmente. Tu vai fazer qualquer coisa que não tenha nada, correlação nenhuma com o desenho, que nem te lembre de desenhar. Por que isso? Quando você tá fazendo o personagem ali, você tá passando um tempo bom, horas ali fazendo aquele personagem, não chega a ser horas, mas na construção do desenho, o tempo vai ser bem relativo. Mas quando tu tá desenhando ali, tu vai passar um bom tempo, pelo menos, o seu olho ele vai te acostumar àquela visão. Ele vai estar acostumado ao que tu tá vendo. Então, quando tu estiver comparando com a tua referência, ou quando tu estiver realmente olhando o desenho, tu não vai ver um erro. Por quê? Porque o teu olho tá acostumado àquilo. Tu não consegue ver se ficou torto, se tá desproporcional, não consegue ver se faltou algum elemento, porque tu tá acostumado àquilo dali. Então, pro teu olho, aquilo ali tá certo. Mesmo que tu saiba que esteja errado, quando tu estiver vendo ali, não vai estar certo, tá? Eu sempre, quando eu finalizo o desenho aqui, que eu paro de gravar, eu espero uns minutinhos, eu fico uma meia hora fazendo qualquer outra coisa e depois eu volto para finalizar o desenho de novo. Então aí eu começo a analisar os traços que eu fiz, o que eu posso melhorar, e eu sempre acho alguma coisinha que eu posso ter arrumado, tá? Sempre eu acho. Às vezes eu acho umas coisas assim meio grotescas, assim, algumas coisas que ficam tortas e eu não tinha visto. Mas às vezes eu sempre acho umas coisinhas pequenas. E isso é muito importante. Quando você estiver aprendendo a desenhar, você estiver pegando mais prática, nunca termine o desenho logo assim, inicialmente já.
Não, sempre tem que você arrumar, sempre, então não vai fazer mal, tá? Descansa uns 20, 30 minutinhos, fica uns minutinhos fazendo qualquer outra coisa e depois tu volta e tu finaliza o desenho. Isso pode ser uma dica muito simples, uma dica muito besta, mas faz muita diferença. Quando tu vem, tu sempre vai ver o que tu vai errar, o que tu errou, e tu vai poder arrumar em menos que depois, se tu passar a caneta, tu passar line art, não vai dar mais, né? Não vai dar mais certo. Então, não vai mais ter como no caso, né? Então, sempre faça essa dica que ela é muito importante, ela vai te dar bastante, tá? Outra coisa, quando for para coloração, não aconselho você fazer a mesma folha que você fez no seu esboço, tá? Por quê? Quando você fez o seu esboço, você apagou, você borrou, você manchou a folha com o grafite em si. Então, não faz essa mesma parte, não aplica realmente sua pintura, não vai misturar tão bem as cores, a folha já tá manchada, a folha já tá agredida ali de certa forma, então ela não vai pegar tão bem a pintura, porque ela agrediu na borracha, ela agrediu ali nos grafites que tu foi apagando e fazendo um por cima do outro. Então, sempre passe por uma outra folha, aí uma folha lisa, uma folha melhor qualidade se você puder, tá? Passar outra folha tem várias técnicas, tá? Inclusive aqui no canal tem shorts até falando disso, então vai ali na aba de shorts, que é 1 minutinho cada um, dá uma procurada lá nos mais antigos, que tem vídeo ensinando exatamente como tu fazer essas partes, tá? Então não é difícil você passar o seu desenho para outra folha e você vai conseguir fazer bem tranquilo, tá? Então, e vai ajudar bastante na hora da sua coloração, tá? Então, outra dica que é universal para todos os desenhos, para todas as partes do desenho, é você pegar e ter muita paciência, tá? Não se apresse, tenha paciência. Se você precisar usar borracha, se você precisar voltar, se você não tá gostando do resultado que você tá fazendo, começar tudo de novo, comece tudo de novo. O importante é sempre que você terminar um desenho, você goste dele, você tenha curtido o resultado final. Se você pegar e faz um desenho e não gostou do resultado final, o que adiantou você fazer, sabe? Tipo, tu só perdeu o tempo, tu fez uma coisa que tu não gosta, que tu não se orgulha, e aí tu só perdeu o teu tempo. Então, se você estiver desenhando, não tá gostando, apaga, começa de novo. Bah, tentei agora a primeira vez, deu tudo errado, não gostei. Não tá, tenta de novo, não tem problema realmente, mas tenha paciência, não se apresse. A pressa vai te atrapalhar muito no desenho, tá? Então tenha muita paciência, tenha muita calma e vai evoluindo seus desenhos, tá? Então, aqui já chegando aqui no final do vídeo já, vou botar aí na tela a imagem de como ficou o esboço final, tá? Realmente, esses 3 passos são os passos mais essenciais. Eu não falei da pintura, porque a pintura é uma parte também muito ampla, e aí ela não é tanto o meu foco. O meu foco agora não é falar na pintura, é realmente como tu fazer um bom desenho, já que na pintura não tem o que fazer, né? Se o desenho estiver ruim antes, não é a pintura que vai salvar. Então, eu fiz esse vídeo aqui, pegando os 3 passos. Comenta aí embaixo o que tu achou do vídeo, comenta aí se tu acha que faltou alguma coisa para ser dita. E se você quer um vídeo nesse estilo aqui, explicando sobre pintura também, tá? Realmente um vídeo bem detalhado, explicando exatamente quais são os passos principais, como tu vai aplicar, como tu vai ter dica, como tu vai poder melhorar seus desenhos, tá? Então, se você gostou, não esquece de deixar no canal, compartilhar comigo, clica na playlist tutoriais de desenho, tem vários outros vídeos assim com muitas dicas, muitos outros tutoriais, muitas outras coisas que vão te ajudar a melhorar seus desenhos, tá? Então, clica nessa playlist que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tem muito conteúdo bom pra você, tá? Então até a próxima, até o próximo vídeo, tchau!